Olá, web espectadores, o programa Voz da Comunidade através da tvserra.com. Nós estamos aqui na divisa entre Serra e Fundão e eu converso com Anderson Pedroni, candidato eleito na eleição agora de 2016 com mais de 80% dos votos válidos. Anderson, bom dia, tudo bom? Bom dia, amiga. Queria agradecer a você a oportunidade, e cumprimentar todos os telespectadores e assinantes que acompanham a tvserra.com. Obrigada, Anderson. Anderson, nós sabemos que você foi, o primeiro lugar aí da votação, com 80% dos votos. Nós temos aí em Fundão mais de 10 mil eleitores, E você teve aí os 80% dos votos. Também ficou marcado aí nessa eleição de 2016 os votos brancos e nulos. Foi bastante alta essa taxa? Em Fundão, em segundo lugar, ficou os votos brancos e nulos, com 2.144 votos. Em terceiro lugar ficou meu concorrente, com 1.866 votos. E em quarto, a Rita, com 540 votos. Isso, então a expressividade do povo, nesse ano de 2016, com votos nulos e brancos, foi grande em todo o país. Anderson, você, como você vê, mesmo você tendo essa expressividade de voto, e a Justiça Eleitoral, ela indeferiu sua candidatura. Como que você vê isso? Por que isso aconteceu? Na verdade, amiga, quando assumi a prefeitura, em 2011, eu peguei um município com vários desafios, onde tinha sido afastado o prefeito, o vice-prefeito, e nesse momento que a gente assumiu esse município, tivemos que fazer vários cortes, contenções de gastos e economizar e fazer um pregão para poder devolver à comunidade aquilo que era deles de direito, através de obras, todos os recursos colocados na prefeitura seriam devolvidos à população através de obras e benfeitorias. Nesse momento tivemos um problema com a Câmara, onde tinham vários candidatos que queriam ser prefeito. No momento que meu nome começou a destacar, eles armaram um golpe e me afastaram 5 vezes e cassaram meu mandato, 30 dias antes da eleição. Fui para o pleito, disputei a eleição, fiquei em segundo lugar e começamos uma nova caminhada dali então para que pudéssemos disputar uma nova eleição mais à frente. Chegamos agora com o nome bem cotado, um ano antes da eleição, tivemos as contas rejeitadas pela Câmara, perdemos de 6-5, onde a prefeita, junto com o candidato a vereador, juntou os vereadores do lado deles e pediram que reprovasse, não separasse as contas, juntasse a minha conta com a conta do ex-prefeito Marcos e reprovasse essas contas para poder impedir, mais uma vez, dificultar a nossa candidatura. A mesma coligação que disputou a eleição comigo foi até o juiz eleitoral e protocolou uns documentos pedindo se eu estava inelegível ou não. Recebemos duas ações de inelegibilidade, onde o juiz acatou que a gente estava elegível para essa eleição. E por surpresa minha, no dia de registrar a candidatura, o mesmo juiz voltou atrás da sua decisão e indeferiu o meu pedido de candidatura. Como a gente tinha certeza que tudo isso não passou de uma armação política e que mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona e seria desmascarada, continuamos a caminhada, fomos para as urnas e, graças a Deus, o povo de Fundão, que conhece o nosso trabalho, que estava ali perto da gente, pôde perceber e mostrar nas urnas que ele não queria mais essa administração. Ele queria mudar e sabia que aquilo não era nada mais do que um ato de perseguição política. Disputamos as eleições e tivemos 80% dos votos válidos. Eu acredito que nenhum prefeito que tenha tido uma má gestão, que tenha sido um mau governo, teria uma aprovação tão grande assim. E a gente acredita que, com certeza, mais cedo ou mais tarde, nós vamos reverter esse resultado. Tanto é que a cassação ela foi anulada. Logo depois da eleição, tivemos o pedido aceito pelo juiz da Vara de Fundão, onde anulou a cassação por não me dar o direito de defesa. E as contas também continuam no mesmo caminho. A gente acredita que mais cedo ou mais tarde a verdade vai vir à tona e o bem vai vencer o mal. Anderson, você entrou com recursos, recorreu à justiça e como está o seu processo?
Bom, hoje o nosso processo já está em Brasília, né? Quando entramos a disputar a eleição, tínhamos 2 problemas, já resolvemos um, que era a cassação, e estamos debatendo e discutindo lá em Brasília as contas. A gente acredita que com grande possibilidade de vencer. Segundo a lei, esse processo tem que ser julgado até dia 16 de dezembro, porque no dia 19 de dezembro, o Tribunal de Justiça entra de recesso e só volta em janeiro. Então a gente acredita que a gente vai conseguir essa decisão, só que uma coisa nos preocupa, né, diante de todo esse cenário político que está vivendo lá em Brasília, do presidente do Senado e todo esse debate, a gente fica meio receoso e com medo que esse processo não seja julgado até o dia 16. Mas é um fato que caso o processo não seja julgado até o dia 16, o segundo lugar, que é o votos brancos e nulos, não assume. Quem assume é o presidente da Câmara até que se resolva esse problema. Então a gente devo estar viajando essa semana para Brasília para acompanhar de perto esse processo. Nesse período que você assumiu a prefeitura em 2011, aconteceu algumas coisas, foi feita algumas reformas e dentro desses investimentos de reforma surgiu, né, um comentário que você destinou uma verba de R$100 mil para reformar uma escola particular. Aconteceu esse fato? Negativo. Na verdade, as pessoas e a oposição distorceram esse fato. Foi feito um pregão de reformas continuadas, como é feito na Serra, como é feito em Vitória, como é feito em Vila Velha, onde somamos toda a demanda do município e fizemos uma grande licitação, que foi o pregão 68, onde fizemos 14 ruas, recapeamos o centro de Fundão, o centro de Timbuí e reformamos todas as escolas do município. Tem uma escola no município que pertence à Igreja Assembleia de Deus. Essa escola já é alugada já há mais de 20 anos. Passa prefeito e entra prefeito, ninguém se preocupou em pleitear e construir uma nova escola. Então, graças a Deus que tem essa escola da Assembleia de Deus, porque senão não teríamos onde colocar 400 alunos. E no momento que estavam reformando todas essas escolas do município, a diretora dessa escola, que é uma escola municipal, que apenas usa o prédio alugado da igreja, ela fez o pedido para que reformasse também essa escola, porque estavam em situações críticas, janela quebrada, porta quebrada, vaso trincado, fio expostos, correndo risco essas crianças de tomar choque. E não seria justo você reformar todas as escolas e deixar essas escolas com 400 crianças em estado precário, colocando em risco a vida das crianças. E o mais interessante, que eu fui cassado, né, fui afastado por um processo onde o Tribunal de Contas arquivou por não achar dolo, a Polícia Federal devolveu por não achar nenhum problema e o Ministério Público também arquivou. E o mais interessante é que todo mundo que tem um contrato de aluguel, né, ou tem um imóvel alugado, ele sabe que dentro do contrato existe uma cláusula. E esse contrato também não é diferente. Ele tem uma cláusula onde diz que é obrigação de quem aluga dar manutenção no imóvel. Eu nada mais fiz que dar manutenção ao imóvel que há mais de 20 anos não era feita. E hoje, né, estou pagando por uma situação que não tem fundamento e que graças a Deus foi provado na justiça, mas levou 4 anos para que isso acontecesse. Provar a minha inocência, que não houve nada de errado e que a cassação foi nula. Além desse processo na Justiça Eleitoral, você tem algum processo também que faz parte desse impedimento seu na Justiça Comum? Nós recorremos, né, à Justiça Comum, porque a Justiça Eleitoral ela vai tratar das questões eleitorais. E talvez por isso que ainda não resolveu ainda esse problema das contas. Porque a Justiça Eleitoral não vai tratar se as contas foram certas, se foram erradas, se deram o prazo, se não deram o direito à defesa. E eu estou discutindo na Justiça Comum, lá na primeira instância e na segunda instância, a questão das contas. Porque é um processo grande, foi um momento conturbado, difícil, e onde a Câmara não me deu o direito de defesa. Onde atropelaram o processo, fizeram de forma rápida para poder não deixar com que eu me defendesse. E a gente acredita que a gente vai conseguir também esse resultado que vai realmente resolver os nossos problemas. O problema é que a Justiça Comum ela é diferente da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela é rápida, ela tem prazo para começar e terminar. Já a Justiça Comum ela é muito lenta. Para você ter uma ideia, eu levei 4 anos para provar na Justiça Comum que a minha cassação era injusta, era ilegal.
E a gente espera não esperar tanto assim. Até porque o processo já está concluído para despacho, está na mão do juiz, e a gente acredita que ele vai, por ser um homem sensato, honesto e sério, ele deve dar continuidade nesse processo e que a gente acredita que seja julgado esse ano ainda. Anderson, há possibilidade, se caso você, né, não vencer aí na justiça, de ocorrer uma nova eleição em Fundão? Isso seria inédito aqui, né, no município? Não podemos enganar ninguém. Eu achei esse foi o lema da nossa campanha. Nós fizemos um projeto para Fundão, onde foi discutido com a comunidade, com todas as pessoas. E se infelizmente a gente não conseguir reverter, vai haver uma nova eleição em Fundão. E nós temos candidato para isso, né? Porque o projeto não é do Anderson. O projeto foi discutido com toda a comunidade. O projeto é de Fundão. Não é à toa que pela primeira vez na história de Fundão, o primeiro colocado ganhou do segundo com uma margem tão grande de voto. Ficamos para a história do município nessa eleição, mas porque acreditaram no nosso projeto. E nós temos um projeto para resgatar Fundão e construir uma nova história. Mas eu acredito que eu mesmo serei o prefeito dessa cidade, porque assim o povo escolheu. Eu acredito na justiça, eu acredito em Deus, e a nossa vitória virá. Com muito suor, com muita luta, com muita oração dessas pessoas que acreditam na gente, mas eu tenho certeza que a justiça será feita e o povo de Fundão vai ter o prefeito que ele escolheu nas urnas. Anderson, muito obrigada, né? Nós gravamos hoje ao ar livre, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito, principalmente numa paisagem maravilhosa como essa aqui de Nova Almeida. Anderson, eu desejo que a justiça, né, seja feita e que você consiga. Bom, obrigado, Delores, pela oportunidade. Quero agradecer a todos os espectadores. Quero mandar o meu abraço carinhoso ao povo de Fundão. Desejar a eles um antecipado, um Feliz Natal para você e para todos os moradores de Fundão, todo o pessoal do Espírito Santo. E quero fazer um convite, que você venha conhecer a nossa festa em janeiro. Que, se Deus quiser, nós estaremos lá como prefeito para você ver a beleza da nossa cultura e conhecer um pouquinho da nossa festa, que é uma festa maravilhosa, que atrai mais de 20 mil pessoas. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês e a todos os telespectadores. O programa Voz da Comunidade através da tvserra.com, informando você, web espectador. Envie sua sugestão de pauta para pauta@tvserra.com. Nosso telefone de contato é o 997457031. Esse número também é o nosso WhatsApp. Eu sou Delurdes Pinho, estou sempre com você, web espectador. É só me acionar. Nesse momento eu converso com Zelma De Carli e nós vamos falar sobre a questão de Fundão, que o candidato aqui, que ganhou a eleição 2016 com 80% dos votos. Zelma, tudo bom? Tudo bom, bom dia. A gente gostaria de saber, né, como é que vai ficar a situação do município. Se o município vai continuar assim, parado, sem as autoridades tomarem providências, né, com relação à nossa escolha, que nós escolhemos o Anderson para ser o nosso prefeito. Então, qual é a resposta que nós temos? Até quando a gente vai ficar esperando para haver uma mudança, né, para sair dessa crise, dessa paradeira, parece uma morte, fica todo mundo esperando assim, acontecer algo que não se mexe. E essa paradeza que você já acabou de falar, né? Essa intervenção da Justiça Eleitoral para que Anderson não assumisse o município de Fundão, que reflexo isso causa no município? Ele causa um reflexo de desânimo, ele causa um reflexo assim de impunidade, porque assim, se ele estava indeferido por algum tipo de processo a ocupar o cargo a ele exercer, então por que ele veio à eleição? Porque ele veio ao povo para que o povo o escolhesse? Porque esse processo ele não foi visto antes? Porque agora eles estão tentando tirá-lo, sendo que nós os escolhemos. Foram mais de 8 mil pessoas, né, Zelma, que escolheu ele como prefeito. Sim, foram mais de 8 mil pessoas, muitos moradores indignados, eu também que votei nele, claro, indignada com essa demora, né? Então é uma espera sem fim. Então a gente espera um retorno mais rápido possível para que a gente tenha o nosso prefeito, né, que foi escolhido pela maioria. Muito obrigada, Zelma. Eu que te agradeço. E daqui a pouquinho a gente volta com mais fala de moradores aqui do município de Fundão.
Nesse momento eu converso com o senhor Jarrão. Tudo bom, senhor Jarrão? Tudo bem. Senhor Jarrão, essa situação que aconteceu aqui no Fundão, vocês elegeram um prefeito com mais de 80% dos votos, porém ele não pode assumir. Como o senhor se sente? A gente se sente muito prejudicado, né? O município, né? Porque todo mundo confiou, né, nessa candidatura e depois de uma votação completa, né, tudo terminado, não pode se eleger com 80% dos votos. É uma coisa que a gente fica a desejar, né? O que o senhor espera que a Justiça Eleitoral faça para resolver esse problema de Fundão? É porque ela escolhe o melhor caminho, a melhor forma que seja resolvido, a melhor verdade, né? E veja quais as pessoas que podem assumir essa posição. Se é o Anderson, o que eles podem fazer, né? Que vai depender da justiça, não é da gente. Mas o senhor desejaria que quem assumisse a Prefeitura de Fundão? Mas no caso hoje seria o Anderson, né? É a pessoa indicada que está hoje, né? Se fosse outra, a gente teria que escolher outra posição.